três assuntos extremamente importantes, né? Boa noite, né? As três assuntos extremamente importantes, porque na verdade nós estamos seguindo uma linha, né? Uma linha lógica no que diz respeito à tributação no nosso país, né? Eu tinha distribuído para vocês em sala de aula exatamente essa linha do tempo do professor Sabá, né? É um livro que inclusive está na biblioteca virtual. Né? E ele traz, de forma bem interessante, né, essa linha do tempo que vai desde a proposta de incidência, né, que a gente viu que a incidência da tributária, né, propriamente dito, né, da relação jurídico-tributária, ele se inicia com a hipótese de incidência, né, essa hipótese de incidência, ela é apenas a previsão na legislação, somente a previsão na legislação, certo? Seguindo mais à frente, para que ocorra a sua materialização, eu diria colocar em prática esta hipótese de incidência, vem logo em seguida o que a gente chama de fato gerador, né? Fato gerador da obrigação tributária. Tem mais alguém aqui? Meu caro, ó, Suiane também, Geraldo, Suiane. Muito bem. Então, pessoal, então a gente vem seguindo a linha do tempo do professor Sabá, né, uma linha lógica, onde nós estamos discutindo, claro, a relação jurídico-tributária, certo? Conforme eu tinha repassado para vocês, claro, né, essa linha do tempo ela é bem interessante, porque ela traz inicialmente a hipótese de incidência dessa relação jurídico-tributária, e essa hipótese de incidência ela decorre apenas da previsão legal, da previsão na lei, somente da previsão da lei. Só que é como se ela estivesse start, imóvel, ainda não foi, não entrou em ação, não entrou em ação. E quando é que entra, aspas, eu estou usando o termo entrou em ação entre aspas. Quando é que entra em ação? Por exemplo, temos lá a previsão, por exemplo, da imposto de renda. Pronto, eu gosto de imposto de renda, porque é o mais característico, mas pode ser qualquer outro imposto. Né? Então, existe lá a previsão legal. Então, esta é a hipótese de incidência. Quando é que nós temos a etapa seguinte que vai fazer a movimentação da relação jurídico-tributária? É quando temos o fato gerador. O fato gerador, vocês sabem, aquele momentozinho, né, fantástico, que faz, evidentemente, surgir esse vínculo, né, essa obrigação do contribuinte ou responsável tributário, que nós já vimos, pagar os devidos tributos ou impostos. Né? Então, quando você alcança aquele limite, por exemplo, no imposto de renda, você é obrigado a recolher imposto de renda. Certo? Esse é o fato gerador. Mais à frente, nós temos a constituição da obrigação tributária, que nós vimos também, a obrigação tributária principal e acessória, certo? Que nós vimos já discutindo bastante sobre isso. Né? Então, sabemos que a obrigação acessória, como, por exemplo, emitir nota fiscal, você não permitir, por exemplo, que o fisco adentre a sua empresa. Se você não permite, isso vai gerar, evidentemente, uma penalidade, uma multa, e esta multa, logicamente, vai constituir uma obrigação principal, né? E aí, claro, uma obrigação tributária, certo? Só que aí a gente tem que ir mais à frente ainda, mais à frente, certo? Para que possamos ter essa constituição do crédito tributário propriamente dito, certo? Nós temos que ter o chamado lançamento tributário, né? O lançamento tributário. E neste lançamento tributário pode ocorrer uma série de situações, inclusive de disputas judiciais,
inclusive de disputas, seja bem-vindo, Rômulo, inclusive de disputas judiciais, até, evidentemente, termos esse crédito tributário constituído, e são esses fatores que nós vamos analisar, né? Que nós vamos analisar. A gente já viu também, evidentemente, a questão do crédito tributário, né? Claro, é o direito que o fisco tem de exigir do devedor o cumprimento da obrigação tributária. Então, o crédito tributário é isso, né? Esse direito que o fisco tem, evidentemente, de exigir do devedor o cumprimento da obrigação tributária. E há uma previsão legal, essa previsão está lá no Código Tributário Nacional, no artigo 139, que diz que o crédito tributário decorre da obrigação principal, certo? Olha que interessante, o crédito tributário decorre da obrigação principal. Então, nós temos aí, nessa discussão do crédito tributário, toda uma convergência, né, uma convergência para, claro, a obrigação principal. Então, nós temos uma convergência para a obrigação principal. Por que eu digo convergência? Porque, claro, que as obrigações também acessórias, poderão, evidentemente, converter-se numa obrigação principal, certo? Então, o artigo 139 do Código Tributário Nacional, que trata do crédito tributário, ele é bem interessante, né? Ele diz exatamente que o crédito tributário decorre da obrigação principal, certo? Decorre da obrigação principal. Logicamente que, no seu artigo 140, ele fala o seguinte, que as circunstâncias que vão modificar esse crédito tributário, né, a sua extensão, o seu efeito, as garantias, os privilégios, né, que estão relacionados a esse crédito tributário, ou que venha excluir essa exigibilidade do crédito tributário, não afeta, em tese, a obrigação tributária que lhe deu origem, né? Porque o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que mesmo que você consiga uma não exigibilidade do crédito tributário, ou seja, esse aí é o artigo 139 que eu estou falando 140, Carlos. 139 e 140 do Código Tributário Nacional. Ora, mesmo que você consiga, por alguma circunstância, de suspender ou excluir, ou extinguir, ou excluir o crédito tributário, logicamente, a exigibilidade desse crédito tributário, a exigibilidade, ou seja, do fisco te cobrar. Logicamente que as circunstâncias que deram origem não estariam afetadas, né? Por que ele disse que não estariam afetadas? Não estariam afetadas, pessoal, porque isso estaria vinculado exatamente à própria constituição do tributo propriamente dito, ou o imposto, né, do imposto, por exemplo, propriamente dito. Então, ele existe. O que você conseguiu, evidentemente, foi uma manobra, aspas, uma manobra jurídico-tributária para que o fisco não te exija, ou seja, não te cobre, ou seja, não entre com execução caso você não pague o tributo propriamente dito, certo? Então, ele faz essa exceção exatamente no sentido de dizer que a sua origem está preservada. No entanto, a exigibilidade é que pode não ocorrer, certo? Isso é o que diz lá, evidentemente, o artigo 140 do Código Tributário Nacional. Mas quanto a crédito tributário, né, a nossa análise, evidentemente, né, dentre vários contextos, nosso contexto, que é um direito, claro, que o fisco tem de exigir do devedor o cumprimento da obrigação tributária, né, em termos gerais, né. Sabemos que, inclusive pela própria análise da linha do tempo, que
a obrigação tributária, embora ela surja com o fato gerador, ela precisa que o fisco pratique uma ação, um ato, certo? Um ato legal, um ato devidamente formal, certo? E esse ato formal é denominado pelo Código Tributário Nacional e pela legislação como lançamento, certo? Esse lançamento é um ato administrativo, né? É quando ocorre de forma definitiva o crédito tributário. E esta formalização, ela está prevista, pessoal, lá no artigo 142 do CTN. Felipe. Ok, Felipe, seja bem-vindo. Então, essa formalização do lançamento, né? Se vocês estiverem aí com a nossa linha do tempo, né? Nossa linha do tempo, vocês vão ver que nós temos hipótese de incidência, deixa eu ver também aqui, opa, Leandro, ok. Nós temos aqui a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento antes do crédito tributário, Olha que coisa interessante, né? Arthur, bem-vindo, Arthur. Então, nós temos aí o lançamento. E o lançamento, pessoal, está lá no artigo 142 do CTN, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco o som, para que eu ouça quando alguém entra. O artigo 142 do CTN assim nos diz, né? Sim, o 141 que eu não falei para vocês, ele decorre do 140, pessoal, que o crédito tributário, regularmente constituído, somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos termos da lei, né? Então, se não tiver previsão na lei, não pode ser dispensada pelo fisco, sob pena de deles cometerem um crime chamado de prevaricação. Prevaricação é o crime do serviço público, certo? Quando eles tinham a obrigação de cumprir com suas funções, né, públicas, não os fazem, e aí eles cometem o crime chamado de prevaricação, certo? É uma denominação, inclusive, de ordem penal, certo? Então, o lançamento, pessoal, ele está previsto, o lançamento é o que faz constituir o crédito tributário. Como eu disse para vocês, nós sabemos que, logicamente, né, e a gente vem estudando isso, né, embora a obrigação tributária surja com a ocorrência do fato gerador, somente com o lançamento é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário, né? Somente com o lançamento. Então, isso é muito importante, esse conhecimento sobre o lançamento. E está lá no artigo 142, quando ele diz que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, a autoridade administrativa, que é o fisco, é que tem essa competência pelo lançamento constituir o crédito tributário. Assim entendido, né, o procedimento administrativo tendente a verificar, aí ele vai verificar o quê? A ocorrência do fato gerador da obrigação, vai determinar, evidentemente, a matéria tributável, ou seja, qual tributo a ele se refere, calcular, evidentemente, o montante desse tributo, né? Identificar o sujeito passivo, isso é muito importante, né? E, evidentemente, propor e aplicar a aplicação de das penalidades cabíveis, caso ocorra. Então, a gente tem, pessoal, aí neste conceito de lançamento, né, algumas características extremamente importantes, né? Quais são? Primeiro, é da competência privativa da autoridade administrativa. E quem é essa autoridade administrativa? O fisco, certo? Que vai constituir o crédito pelo lançamento, né?
que outras características nós tiramos disso aí? Ele vai verificar a ocorrência do fato gerador, vai identificar o tipo do tributo ao qual se refere, vai calcular, evidentemente, o valor desse tributo, vai identificar o sujeito passivo e, se for o caso, aplicar as devidas penalidades, caso ocorra algumas situações. Por que é que ele incluiu, neste contexto do conceito, aplicar e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível? O que ele quer dizer com a aplicação da penalidade cabível, né? Então, deixa eu voltar aqui. Aplicação da penalidade cabível. Penalidade cabível. Ora, pessoal, o que ele está querendo dizer quando fala em aplicação da penalidade cabível é no caso da obrigação acessória vir a se transformar, logicamente, numa obrigação principal. E, evidentemente, ocorrer aí a constituição do crédito tributário pelo lançamento. É isso que ele está querendo dizer, né? Quando ele fala aplicação da penalidade cabível, está lá no artigo 142. Então, aparentemente, a gente acaba não entendendo, mas ele quer dizer isso, porque como o Código Tributário ele mantém uma sintonia dos seus artigos, né, tem que ter uma vinculação lógica jurídica também dentro desse contexto, né? O seu parágrafo único, ele diz o seguinte, pessoal, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Isto aí é o que eu falei para vocês sobre o possível crime de prevaricação no serviço público, certo? Então, ele tem uma vinculação e é obrigatória. A atividade administrativa de lançamento, ela é vinculada e obrigatória. O que é que a gente tem que entender sobre isso, pessoal? Vinculada e obrigatória. Não é somente vinculada, ela é obrigatória. Olhe o conectivo, se vocês estão aí olhando o CTN, se não, eu vou colocar ele aqui no nosso grupo, no nosso bate-papo, aqui neste momento, onde ele diz aí que, parágrafo único, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, doutores, e obrigatória. Não é ou, nem menos, nem mais, certo? O que é que a gente tira daí? Eu estou dando bastante ênfase, presta atenção nas ênfases quando eu der, né? Isso quer dizer que o fisco, quando ele vai fazer o lançamento, ele tem um vínculo direto. Primeiro, só o fisco pode fazer o lançamento, certo? Em tese, certo? Mas só o fisco pode fazer o lançamento. Isso é indiscutível, certo? E é obrigatória. Ele não pode deixar de cumprir com essa obrigação sob pena de cometer o crime de prevaricação, certo? De prevaricação. Isso é muito importante, porque mesmo que a gente veja, quando a gente vai ver aqui as hipóteses aqui da tributação, né, você pode dizer, não, mas o lançamento tributário, por exemplo, por homologação, e aí entra uma discussão, pessoal, bastante interessante. Vamos logo entender aqui, pessoal. Existe três formas de, evidentemente, nós temos o lançamento tributário. De ofício, que é o fisco que lança direto, né? Ele lança direto, nós vamos ver já aqui os artigos que falam sobre isso, certo? Ou por alguma penalidade, né, que etc e tal, ele lança direto o tributo, o que você vai ter que pagar, né, lançamento de ofício, certo? Lançamento de ofício. E
é da parte do tributo, certo? Por exemplo, IPTU, IPVA, são exemplos, por exemplo, de lançamento tributário de ofício, ou seja, é do ofício, da obrigação do fisco, propriamente dito, certo? E ele faz de forma direta, vinculada. Temos o lançamento por homologação, ou seja, ela decorre de uma homologação. Essa homologação pode ser escrita ou tácita, logicamente, tipo assim, o fisco diz, realmente seu pagamento do tributo está correto, ou fica calado e homologou. Como, por exemplo, o imposto de renda. Vocês sabem, logicamente, que no imposto de renda, a gente é que faz a declaração, mostra já lá a tributação, não é isso? E aí o fisco vai somente fazer a homologação, certo? Se, evidentemente, vai fazer os cruzamentos, blá, 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 ver se identifica alguma coisa e ele homologa. A pergunta que vocês podem fazer e devem fazer é o seguinte, mas, professor, nesse caso aí, da homologação, nós não teríamos aí o lançamento do tributo pelo contribuinte, o lançamento tributário pelo contribuinte? Uma excelente pergunta que vocês estão me fazendo. Excelente pergunta, né? E há uma discussão doutrinária sobre isto, tá? Há uma discussão doutrinária sobre isso, de grandes como Hugo de Brito Machado, né, o próprio Sabá, o Somasa, entendeu? Discutem muito isso. A defesa deles é que, ora, quem é o contribuinte que vai lançar um tributo contra ele mesmo? Já parte por aí, tá ligado? Então, como é que o contribuinte quer dizer que o contribuinte vai constituir um crédito tributário contra ele mesmo? Né? Não há uma logicidade nessa possibilidade. Né? O que decorre daí é porque o Estado tem um controle através de ferramentas, logicamente, e aí são as ferramentas, por exemplo, o imposto de renda, né, que é o exemplo mais característico. Temos também outros casos de ICMS, IPI também, pessoal, é possível ocorrer isso, né, que você faz uma prévia de lançamento, e há uma autorização, mas, na verdade, quem está no controle é o fisco. Quem está no controle é o fisco. Bem-vinda, Miriam. Quem está no controle aqui é o fisco. Certo? Então, o que muitos entendem é que, mesmo com esta situação aqui do parágrafo único, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, né, já que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, é o chamado caput do artigo 142, no começo, ele é bem claro, compete de forma privativa, só ela existe, só ela pode, né? Só o fisco pode constituir o crédito tributário pelo lançamento, né? Essa atividade administrativa de lançamento é vinculada, né? Vinculada, logicamente, ao fisco, à legislação tributária, logicamente, e vinculada, claro, ao tributo que ele está sendo lançado. Então, há uma vinculação dentro desse contexto, e tendo por base a análise da linha do tempo do professor Sabá, né? Muito proveniente, né? Muito interessante. Então, mesmo, por exemplo, no caso da homologação, como no caso do imposto de renda, tem alguns casos de ICMS, né? Por exemplo, o ICMS, a gente já discutiu que em algum dos contextos aí, né, da questão da tributação presumida, lembra que eu fui até bastante crítico sobre isso, né? Nós temos uma homologação, porque, por exemplo, a montadora do automóvel, ele já faz o lançamento de toda a cadeia do ICMS. E depois, evidentemente, nós temos aí uma homologação aí pelo fisco, né, logicamente. Né? No caso da declaração, o lançamento tributário por declaração é quando o contribuinte declara o valor
e aí, então, em cima do valor do bem do patrimônio é que ocorre, evidentemente, essa tributação. Eu só pontuei, calma, a gente vai já conceituar cada um deles, tá? Por que que eu fiz essa pontuação? Para criticar, e o melhor, para aprofundar e discutir o seguinte contexto da pergunta de vocês. Ora, se compete privativamente a autoridade administrativa constitui o crédito tributário pelo lançamento, e essa atividade administrativa ela é vinculada e obrigatória, e quando, aspas, for os casos em que o contribuinte aqui, em tese, faria aspas, possível lançamento desse crédito tributário. Aí a gente está dizendo que essa possível divergência de entendimento no lançamento por homologação, onde, por exemplo, no imposto de renda, né, você faz todo o seu lançamento de patrimonial, etc. e tal, e vem aí o lançamento aspas, certo? E aí vem, então, o tributo, o imposto que você vai pagar. E aí o Estado vem, o fisco vem só, homologa, depois de fazer os cruzamentos, etc e tal, etc, etc, etc e tal, são os etc e tal da vida, que vocês sabem muito bem, né? Mas há uma divergência doutrinária de que, nesse caso aqui, não há lançamento por parte do contribuinte ou do representante. Não há, certo? Porque a primeira tese é o seguinte, ora, quem é o contribuinte que vai lançar um débito contra si mesmo? Não vai, pessoal, não vai, certo? Seria... Então, o crédito tributário seria a pecúnia arrecadada pelo fisco. Ele constitui o crédito tributário e é o valor, né? É o valor que o fisco tem para com o contribuinte, né? Ou seja, exatamente, a pecúnia, o valor que ele vai arrecadar do contribuinte, né? Então, ele tem um crédito, esse crédito que é constituído. O que acontece, Carlos e demais colegas, é que esse crédito tributário, ele pode ocorrer uma série de situações que vão fazer com que ele seja considerado constituído de fato ou não. Constituído de fato ou não, certo? E é isso que nós estamos discutindo. Primeiro ponto, nós analisamos o conceito de crédito tributário. Crédito tributário é o direito que o fisco tem de exigir do devedor o cumprimento da obrigação, ou seja, a pecúnia, perfeito, Carlos, a pecúnia, certo? A pecúnia. Estamos discutindo que, de acordo com o artigo 142 do CTN, e se a gente segue a linha do tempo do professor Sabá, que é perfeita, e onde a gente viu hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, antes do crédito tributário CT, existe o chamado lançamento. Então, o lançamento, certo? É quando ocorre de forma definitiva o crédito tributário, ou seja, o direito, o valor, a pecúnia que o fisco tem de exigir, ou para exigir, do devedor propriamente dito. Do devedor propriamente dito, certo? E aí, nós estamos fazendo o seguinte aprofundamento e análise. O artigo 142, ele é bem claro, né? Eu coloquei aí para vocês. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. O parágrafo único, ele é bastante definitivo. A atividade administrativa de lançamento, ou seja, a atividade, o trabalho do fisco, que vai fazer o lançamento do valor da pecúnia, certo? Propriamente dita, e constituir definitivamente o crédito tributário, esta ação, ela é vinculada. Vinculada ao quê? Vinculada ao fisco, vinculada à legislação, vinculada ao tributo, vinculado à origem que fez surgir esse tributo e essa obrigação.
E ela é obrigatória. Ela é obrigatória porque, logicamente, não é facultativo. O fisco não pode se omitir de fazê-lo, porque senão ele comete um crime. Esse crime é denominado crime de prevaricação, dentre vários outros crimes. Apenas um termo, né? Esse quando ele tinha a obrigação de cumprir a sua o seu dever, o seu ofício como funcionário público, e ele não o faz. Ele não o fazendo, ele comete, evidentemente, esse crime. E o que eu estou aprofundando agora, já antecipando de forma pontual, é que existem três possibilidades de lançamentos tributários. Três possibilidades de lançamento tributário. Primeira possibilidade de lançamento é o chamado lançamento de ofício, é o lançamento direto, né? Em que quem lança quem? É logicamente, o fisco, de forma direta. IPTU, IPVA, uma série de outras situações. Existe a outra possibilidade de lançamento tributário, que é chamada lançamento por homologação, certo? Lançamento por homologação. Que, no caso, quem homologa, logicamente, é o fisco. Quem homologa é o fisco. E o que é que eu estou aprofundando? E vocês poderiam me questionar. Sim, mas nesse caso da homologação, será que quem faria o lançamento não seria o contribuinte? Por exemplo, imposto de renda? Não, é isso que eu estou dizendo. Há um aprofundamento na doutrina de que não. Essa competência é do fisco propriamente dito. Propriamente dito, certo? Então, pessoal, sobre o lançamento, nós temos aí a previsão do artigo 142 e seguintes do CTN, certo? Do CTN. E trazendo para nós as discussões sobre, evidentemente, os desdobramentos das modalidades de lançamento tributário, né? Nós temos aí como a primeira possibilidade de lançamento é o chamado lançamento de ofício ou direto. Essa previsão, ela está lá no artigo 149, certo? 149 do CTN. E o artigo 149 do CTN, ele diz o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa, certo? Quem é essa autoridade administrativa? O fisco. Nos seguintes casos, quando a lei assim o determinar. Pronto. Então, a lei o determina, né? E PTU e por aí vai, né? Quando é que ele lança também de ofício? Quando a declaração não seja prestada pelo contribuinte. O contribuinte deixou de prestar suas obrigações, como, por exemplo, no imposto de renda. Então, vai ser constituído de ofício, logicamente, né? Quando é que pode ser de ofício também? Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, deixa de atender no prazo a legislação tributária, né? Ou deixa de esclarecer. Por exemplo, eu sou instado a prestar um esclarecimento sobre um tributo. Eu não fiz esse esclarecimento, depois de notificado pelo fisco, então vai ocorrer o lançamento de ofício, certo? O lançamento de ofício. Outra hipótese, quando se comprove falsidade, erro ou omissão. Então, está comprovado pelo fisco alguma omissão, algum erro. Então, ele vai lançar de ofício, logicamente. Ou seja, ele vai dizer quanto é que é a dívida do contribuinte para com o fisco, né? Aí vai, quando se comprove omissão, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro agiu com fraude, certo? E por aí vai, certo? São várias as possibilidades. Ou seja, em linhas gerais, o lançamento de ofício, quando está previsto na legislação, ele vai ser lançado direto, logicamente. E poderá ter o lançamento de ofício quando, logicamente, quando o contribuinte tinha o dever, a obrigação de prestar ou dizer quanto é que era efetivamente o
os débitos, os valores, as suas obrigações tributárias, não fez, e então será, evidentemente, lançado de ofício, certo? É bem tranquilo isso aí, né? Então, o lançamento de ofício é aquele realizado pela autoridade competente, né? Sem qualquer auxílio do contribuinte, né? Uma característica que deve ser observada, pessoal, é que estas enumerações do artigo 149, que diz as hipóteses de lançamento de ofício, né, é um rol que a gente é um rol taxativo, certo? Como assim um rol taxativo? Significa que dizer que somente nos casos previstos pela lei poderá a administração pública efetuar o lançamento. Se não tiver a previsão na lei, não pode o fisco fazer nenhum lançamento tributário, pessoal. Então, isso é muito importante também. Não pode o fisco inventar uma possibilidade de lançamento. São as possibilidades de ofício, as possibilidades de lançamento de ofício estão previstas no artigo 149 do CTN, tá? Então, uma observação interessante e importante também, certo? Os exemplos já dei para vocês, né? IPTU, IPVA, né? O próprio auto de infração, que seria, evidentemente, uma obrigação acessória, e aí vai ser transformada numa obrigação principal. O auto de infração, por exemplo, por quê? Porque ele deixou de prestar, o contribuinte deixou de prestar as informações devidas. Então, vai ser, evidentemente, transformado isso aí numa obrigação principal e será lançado de ofício pelo fisco, certo? Isso aí é bem tranquilo. Quanto ao lançamento por homologação, pessoal, o lançamento por homologação está previsto no artigo 150 do CTN, né? É aquele que ocorre quando a legislação atribui ao contribuinte, né? Ou o seu responsável, né, logicamente, o dever de realizar o pagamento do tributo de forma antecipada, sem a necessidade de prévio exame da autoridade administrativa, ou seja, o fisco. Claro que, quando, evidentemente, a autoridade administrativa, que é o fisco, toma conhecimento, ele faz a devida homologação, certo? Então, há aquele pagamento do tributo de forma antecipada, né? E aí a gente deu alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o imposto de renda, falamos do caso do ICMS no caso das montadoras, né? Que é, evidentemente, um exemplo bastante característico para esta possibilidade, certo? Então, o fisco vai apenas homologar, e essa homologação poderá ser tácita ou expressa. Tácita quando, evidentemente, depois de um certo período, ele não se manifesta e aí consolidou, logicamente, validou. E expressa quando o próprio fisco diz que realmente todos aqueles pagamentos estão corretos, né? Então, a homologação ela é bem tranquila, está lá no artigo 150 do CTN, onde diz que artigo 150, que é o caput, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame de autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Então, este é o caput do artigo 150, que fala do lançamento por homologação, né? Mas é dentro, evidentemente, dessa análise que nós fizemos, né? E nós estamos tratando, somente para reforçar, do lançamento da pecúnia, como disse o Carlos, perfeito, do valor, certo? Que vai constituir de forma definitiva o crédito tributário, certo? Seja bem-vindo, Davi. Então, o que nós estamos tratando é exatamente do lançamento tributário, ou seja, o lançamento da pecúnia, que vai constituir de forma definitiva o crédito tributário, certo? E as espécies, as modalidades deste lançamento, nós já vimos aí a de ofício, que é do fisco, tá
lá no artigo 149 do CTN, ele traz todas as possibilidades de lançamento de ofício. Estas possibilidades, ele é considerado, do ponto de vista jurídico, como um rol, ou seja, pontos, situações que foram definidas na legislação como sendo taxativo, tá? O que é um rol taxativo, pessoal? Um rol taxativo é isso, é um rol que não permite uma interpretação além do que está na norma, certo? Além do que está na norma. O que é interessante, pessoal, vocês devem ter visto isso lá em estruturas do direito, né? As hipóteses, logicamente, só anotar aqui, pessoal. Vocês devem ter visto isso lá em estruturas do direito, porque é o que eu estou vendo lá com os meninos do primeiro semestre, tá? Vocês devem ter visto lá as hipóteses de interpretação, que é a hermenêutica que chama, da lei, certo? Vamos ver aqui. As hipóteses de interpretação da lei, pessoal. As hipóteses de interpretação da lei. Só um retrospecto aqui, tá bom, pessoal? Só para a gente entender o que nós estamos falando sobre o rol do artigo 149, que são as espécies, os tipos de lançamento tributário de ofício do fisco. Os tipos de interpretação da lei, eles são, nós temos a declarativa, que é exatamente o texto da lei. Temos a interpretação extensiva, que ela vai além do texto da lei, ela abrange outros contextos. E existe a chamada interpretação restritiva, tá, pessoal? A interpretação restritiva. Nós temos lá o primeiro semestre de Ciências Contábeis, e eu já adiantei para eles lá. Logicamente que vocês viram e sabem disso. As normas de direito tributário, elas são e devem ser interpretadas de forma restritiva, certo? Ela não permite análise extensiva, ela não pode ir além do que está previsto na legislação. Quando eu falo que o artigo 149 do CTN, ele traz as possibilidades de lançamento de ofício do tributo, da pecúnia, do valor que o contribuinte vai ter que pagar ao fisco, onde o fisco pode lançar isso de ofício, ou seja, ele é que diz, não, você deve aí 100 mil reais. Quem diz é o fisco. Quem diz é o fisco, certo? Quem diz é o fisco. Então, este rol, ou seja, estas possibilidades, é um rol chamado taxativo. Ele não permite que seja interpretado de forma além do que lá está. Ele não permite que seja interpretado além, porque se fosse além, era extensiva. E as normas de direito tributário, elas devem ser analisadas de forma a restringir o seu entendimento. Por quê? Porque senão vai prejudicar o contribuinte, doutor. Nós teremos um prejuízo direto, certo? Nós teremos uma possibilidade de cobrança ou instituição de cobrança além do que prevê a legislação. Isso não é permitido, logicamente, pelas normas de direito tributário e dentro, evidentemente, da chamada hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é o estudo da interpretação das normas, tá? E a denominação do estudo da interpretação é denominada de hermenêutica. Não permite que a norma de direito tributário seja interpretada de forma além, tem que ser restritiva, certo? Então, esse rol taxativo, certo? Vimos logo em seguida a questão do lançamento por homologação, que ocorre, está lá previsto no artigo 150 do CTN, né?
é aquele que ocorre quando a legislação ela atribui, permite ao contribuinte ou responsável tributário o dever de realizar o pagamento do tributo de forma antecipada, sem que o fisco, sem que a autoridade administrativa faça nenhum prévio exame, certo? E aí, posteriormente, ele apenas homologa, está de acordo? Sim, não está? Vai evidentemente, analisar, vai, evidentemente, dizer que se tiver errado e você não corrigir, ele vai se transformar um lançamento por homologação em lançamento de ofício. Exatamente. Boa pergunta, certo? Então, é possível um lançamento, por exemplo, imposto de renda. Você não justificou, vai ser transformado num lançamento de ofício, doutor. Não é verdade? Então, é bem tranquilo. Vimos também sobre o lançamento por homologação, no caso das montadoras no ICMS, que paga toda a cadeia do ICMS. Né? Nós vimos até aquela questão do presumido, que eu fiquei bem chateado, não sei o quê, que eu considero inconstitucional, mas o Supremo disse que era constitucional, blá, 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 mas tudo bem, né? A nossa Constituição, ou nós, os brasileiros, assim, definimos a nossa Constituição pelo nosso poder originário, né? Pelo nosso poder originário, logicamente, certo? Ok. E temos, então, aí, pessoal, outra modalidade de lançamento, que é a chamada lançamento por declaração. Aí, meus amigos e minhas amigas, nós temos que fazer uma análise bastante interessante, né? Não é muito comum o lançamento por declaração, tá? Não, quase não existe o lançamento por declaração. No entanto, a doutrina tributária, né? A doutrina tributária e vários autores nos mostra um exemplo da chamada possibilidade de lançamento por declaração, que eu não posso chamar palavrão, tá? Mas é complicado, tá, doutor? Por quê? O lançamento por declaração, né, que tem lá a previsão no CTN, né, é aquele que é feito pela autoridade administrativa, ou seja, pelo fisco, em decorrência de uma declaração que foi fornecida pelo contribuinte. Está me entendendo, doutor? O negócio é o seguinte: o contribuinte ele diz quanto é que o patrimônio, o bem, etc., a situação, ele declara a situação, e aí vem o fisco e diz: bom, em cima disso aí, em função de sua declaração, eu vou te cobrar o tributo. Em função de sua declaração, eu vou cobrar o tributo, doutor. É isso aí, certo? Logicamente que o principal exemplo que nós temos aí é o chamado imposto de transmissão, causa mortes e doação. Pela competência tributária que nós passamos para vocês, né, pela competência tributária, nós vimos que, logicamente, que este imposto ele é da competência dos estados, não é isso? Transmissão causa mortes e doação. E quando é que isso ocorre, doutores? Quando é que isso ocorre? Por exemplo, aí vem o grande casamento que eu já falei para vocês, e eu já dei esse exemplo, né, de forma prática, eu gostaria muito de ter feito aquilo que eu disse para vocês, que eu iria abrir o próprio Tribunal de Justiça pela meu acesso digital no Tribunal de Justiça e mostrar na prática para vocês. Mostrar na prática no sentido de um processo judicial, devo ter uns 2 ou 3. Isso ocorre no caso de inventário, doutores. Certo, e doutoras? No caso de inventário. Ora, o que é o inventário? Faleceu alguém, né? Vamos entender. Faleceu alguém. Se todos de maiores, evidentemente, os herdeiros, etc., são de maiores. Se tem filhos, é possível fazer um chamado arrolamento sumário ou o inventário.
O arrolamento sumário, pessoal, isso decorre, ou ocorre, ou é feito quando a gente está todos os herdeiros do falecido, ou juridicamente do chamado de cujus é o falecido, quando todos os herdeiros estão de acordo com a partilha dos bens. Então, mediante um advogado, você pode fazer um arrolamento sumário. Esse arrolamento sumário é possível ser feito em cartório. É possível ser feito no cartório de registro de imóveis, doutores e doutoras. Cartório de registro de imóveis. Essa é a possibilidade. A outra possibilidade é o chamado inventário. O inventário é quando não estão de acordo com a partilha dos bens ou tem menor de idade. Então, tem que ser através de um inventário, e esse inventário é na justiça. E aí, doutor e doutora, será nomeado um chamado inventariante, que será o administrador, que inclusive poderá contratar contador para todas as questões de ordem tributárias, certo? Do inventário, será remunerado por isso, está previsto na legislação, já disse para vocês em algum momento, não sei em qual, mas disse, mas tem. E, logicamente, o contador e o advogado, certo? E vai ocorrer duas situações aí, nos dois momentos. Primeiro, tanto no cartório de registro de imóveis, se for nessa situação do arrolamento, como no caso do inventário. No inventário, o juiz, ele é obrigado, pessoal, no inventário, o juiz, ele é obrigado por lei, certo? E também, evidentemente, o oficial do registro de imóveis, logicamente, ele é obrigado, por lei, a intimar ou notificar a fazenda, logicamente que a fazenda é pública, né? Mas a gente diz fazenda pública, fazenda do município, do Estado e da União, para ver se tem interesse no patrimônio que está sendo dito, que está sendo declarado, foi apresentado as primeiras declarações. Você entra com o inventário, o advogado, né, depois que conversou com o contador, que fez o levantamento do patrimônio do falecido, né, a gente entra com uma petição no juiz pedindo a autorização para a abertura do inventário. Depois que o juiz autoriza a abertura do inventário e a gente pede a nomeação de um inventariante, é o administrador do patrimônio, você tem que fazer as chamadas primeiras declarações. É aí onde o negócio pega. Quando você faz as primeiras declarações, doutores e doutoras. Porque é exatamente onde ocorre ali o danado do lançamento tributário por declaração. Quando você faz as primeiras declarações, o patrimônio é de R$1 milhão, 500 mil em imóveis, 200 mil na caderneta de poupança, 300 mil em ações do Banco Bradesco. R$1 milhão. Quando você faz isso, mas aí, tudo bem, vou já dizer outras estratégias. Quando você faz isso, logicamente, o juiz ou o oficial do cartório, ele é obrigado, doutores e doutoras, ele é obrigado a intimar o juiz, notificar da parte do cartório a fazenda do Estado, da União e do município, para saber se tem interesse no patrimônio e, evidentemente, fazer o quê? Verificar os tributos, as cobranças, tá? Competência do município, doutores e doutoras. Competência do município. O município vai querer saber o seguinte, ele anexa lá, eu vi nos processos, infelizmente, né, o falecido, ou juridicamente o de cujos, não tinha pago o quê? Não tinha pago o quê? IPTU. Aí o município entra lá com sua petição dizendo e junta as devidas constituição do crédito tributário do IPTU, que está lá lançado de ofício, doutores e doutoras, lançado de ofício, logicamente, e diz que nos anos tais, existe, evidentemente, um crédito tributário do município sobre o patrimônio e ele pede a habilitação no inventário para que os valores sejam pagos, os créditos tributários do município. Vamos, então, para o caso do Estado, doutores e doutoras. O Estado, então, diz o seguinte, ele vai fazer o quê?
vai, evidentemente, né? Evidentemente, calcular o chamado imposto ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações, certo? E ele vai calcular esse imposto, o Estado, com base na declaração que você fez, ou seja, no valor do patrimônio. Então, a procuradora do Estado oficiou, peticionou nos autos do inventário, dizendo o seguinte, que considerando que o patrimônio é de tanto, 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 e que seja intimada a inventariante para que proceda. Aí ele traz toda uma série de exigências, que agora é tudo eletrônico, né? Quem já trabalha aí em contabilidade já sabe. Tudo eletrônico para lançar o imposto sobre transmissão causa-morte. Fazer o registro de processo e vai do patrimônio, blá, 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 para depois ter o valor que será recolhido do apurado do patrimônio, certo? Agora, é intimado, doutoras e doutores, a inventariante. Só que a inventariante não é nem formada em contabilidade, nem é advogada, e não é. Quem é que ela vai contratar para fazer esse negócio aí? É o advogado? Não, o advogado já está trabalhando, doutor, já está de olho no processo, acompanhando semanalmente, como eu faço nos meus mais, sei lá, meus 200 ou 300 processos que eu tenho, entendeu? Então, toda semana, todo sábado é de lei trabalhar, olhar, entrar em todos os tribunais, todo o tribunal, eu entro no Tribunal do Ceará, Tribunal do Pernambuco, da Paraíba, entendeu? E para poder acompanhar os processos. Então, quem é que vai? A inventariante tem que contratar um contador ou uma contadora, doutor. Tem que contratar um contador. Por quê? Porque é ele que vai fazer isso aqui. E de onde é que vai ser pago os honorários, né? Os honorários do prestador de serviço? Logicamente que será do inventário. Ah, mas e aí vai demorar 10 anos? Não, não tem dinheiro. Eu não disse que tinha no nosso exemplo e na prática. O falecido deixou dinheiro em conta poupança, doutor. A inventariante, através do advogado, pede ao senhor doutor juiz que autorize que seja sacado aí 20 mil reais para pagar o contador pelo serviço dele, e o juiz autoriza somente por autorização judicial, entendeu? Então, firma-se o contrato, logicamente, né, com o contador, porque tem que prestar contas, logicamente, e o advogado também, logicamente, tem que prestar contas, e aí, evidentemente, é feito esses pagamentos. E olhe, meus caríssimos e caríssimas, nós estamos tratando apenas desse lançamento tributário por declaração, doutor e doutora. Apenas desse lançamento tributário por declaração, certo? Então, nesse exemplo, ou melhor, nesse caso prático que eu falei para vocês, a procuradora peticionou nesse sentido. A inventariante, no caso, que é uma senhora de 80 anos, ela, evidentemente, está vendo a questão de contratação do contador, né? Porque, na verdade, eu sou advogada de um dos herdeiros. Eu não sou advogado da inventariante, entendeu? E aí nós estamos de olho nisso aí. Então, pessoal, o que nós estamos tratando aí, doutoras e doutores, é somente das discussões voltadas aí para esse lançamento tributário por declaração. Então, meus amigos, é o seguinte. Opa, bora ver aqui, deixa eu ver aqui. Só. O inventariante é o cônjuge. Carlos, é o seguinte. Carlos, a sua pergunta é porque eu não quis entrar aí, porque nós estaremos tratando de direito das sucessões, tá? De direito das sucessões. Eu pontuei o caso do inventário e do arrolamento sumário, porque ele trata exclusivamente do chamado imposto, o lançamento tributário por declaração,
que é o ITCMD, que é bem característico, e vem aí o fisco, evidentemente. Ah, faltou eu dizer, e no caso da União, né? No caso, eu vou dizer, eu vou falar. No caso de uma doação em espécie, no caso de doação que você está falando aí, né, em imposto sobre a transição causa. Deixa eu só responder aqui primeiro. Eu vou já ir, Arthur. Só um minutinho, certo? Deixa eu, para não ficar passando. Só que respondendo aqui o Carlos e os demais que têm também dúvidas sobre isso. O que você está perguntando aí, Carlos, é a questão do direito de sucessão, tá? É porque, assim, como é que funciona a questão do direito de sucessão? Com a morte de alguma pessoa, abre-se a sucessão. A primeira sucessão é o seguinte, é para os descendentes, os filhos, tá? Não tendo filhos, vai para os ascendentes, o patrimônio, certo? Logicamente que se a pessoa for casada, certo? Ou viver como companheiro, etc e tal, certo? Logicamente, ele terá direito também, evidentemente, ao patrimônio, desde que não seja separado em comunhão total ou em separação total de bens, né, e não tenha constituído nada. É possível, eu estou lhe dizendo que é possível e que o companheiro ou o esposo seja nomeado o inventariante, certo? A possibilidade dele ser nomeado inventariante é mais de 50%, certo? Por que eu estou dizendo que é possível, Carlos e demais colegas? Porque em direito tudo depende, meus amigos. Em direito tudo depende. Em direito tudo depende. Tudo depende. Se, evidentemente, for uma união que nunca teve problemas, tá me entendendo, Carlos? Que nunca teve nada que abalasse essa família, então, com toda certeza, o esposo ou a esposa será nomeado inventariante, para que ocorra a divisão do patrimônio com os filhos, propriamente dito, ou com os pais também, se ainda estiverem vivos, certo? Mas, se mesmo tenha sido companheiro, mesmo que tenha sido casado, e todo mundo sabia que havia uma grande instabilidade familiar, os herdeiros podem questionar o inventariante, entendeu, Carlos? Então depende. Eu diria que a possibilidade do companheiro ou do cônjuge, vamos dizer o cônjuge, né? O cônjuge aí tanto faz, né? Esposa, companheiro, não importa, certo? Eu diria que a possibilidade do cônjuge ser inventariante é mais de 50%. E é comum que seja. Mas o que eu estou querendo fazer para você é uma possível exceção que os herdeiros podem questionar, nesse sentido. Tá me entendendo? Por que eu estou fazendo essa exceção, essa colocação? Porque eu já vi isso na prática, logicamente. Porque você pode ver por aí que em alguma literatura ou algum profissional falando que não, mas o cônjuge, fulano de tal não foi nomeado inventariante. Por quê? Aí tem que ser analisado por que ele não foi nomeado, o cônjuge não foi nomeado inventariante, entendeu? Mas eu diria que, na maioria das vezes, sim, evidentemente, é feito o cônjuge é o inventariante, tá bom? Arthur, no caso de doações, o cartório já faz os encaminhamentos, Arthur. Se você for fazer alguma doação, né, alguma doação de algum patrimônio, o cartório só vai registrar depois que você recolher os tributos, ou seja, você fizer o lançamento. Declarar, evidentemente, fizer a declaração, vai fazer a declaração, logicamente, né, que é imposto sobre transição, causa, aportes e doações, certo? E o cartório só vai registrar, o cartório de registro imóvel, depois que você for no fisco, fizer declarar, evidentemente, o valor do patrimônio que vai ser doado, recolher o tributo, logicamente, né? E aí, então, leva a guia para o cartório, e o cartório, então, vai fazer a chamada
registro público de doação, né? Tem um registro específico lá, ok? Mas se for em espécie, tem que ir ao cartório. Não, a questão aí, não. A questão aí de espécie é mais difícil de fazer, porque ninguém vai fazer. Ninguém vai lá declarar. O que acontece aí, Arthur, o que acontece aí, se for uma doação acima de 50 mil reais, nós vamos ter o seguinte problema. Sabe qual é o problema? É porque quando você fizer uma transferência ou um saque de um valor acima de 50 mil reais, você vai ser sinalizado pelo chamado COAF, entendeu? Já ouviu falar, lógico, a gente ouve direto do COAF, entendeu? Então, toda a movimentação financeira do país acima de 50 mil reais, o COAF abre uma luzinha para saber para onde é que foi e como é que aconteceu isso ali, tá me entendendo? Mas eu vou ser muito sincero, valores menores ou ninguém vai fazer isso. Eu vou ser muito sincero para você. Ninguém vai, evidentemente, vai. Deveria, logicamente deveria, tá bom? Arthur e demais coisas. Deveria sim fazer isso. Mas na prática, nós sabemos que não acontece. Certo? Tu tá me entendendo? Não acontece. Na prática, não acontece. Miriam, é difícil mesmo. Entendeu? Tu entendeu, Arthur? Deveria. A legislação diz que deveria fazer isso. No entanto, espécie ninguém faz. A verdade é que ninguém faz. O que eu estou chamando assim, uma parte, é que, por exemplo, quando a gente movimenta dinheiro acima de. Eu não, né? Que eu não movimento dinheiro acima de 50 mil reais. Mas quando se movimenta dinheiro acima de 50 mil reais, né, o COAF ele automaticamente acende o banco ele tem um sistema que veio, sim, você está movimentando para quê? Vai para onde? De onde? É por aí que pode ser que ocorra uma possível notificação do fisco, entendeu, Arthur? É por aí, né? Mas o que acontece então vamos para a prática, né? O que é que a gente vê por aí? Não sou eu, tá bom? Gente, pelo amor de Deus, o que é que a gente vê por aí? Não sou eu não faço esse tipo de coisa, certo? O que é que a gente vê por aí? A gente vê por aí, por exemplo, no caso do Arthur aí, dinheiro, a pessoa quer doar dinheiro, a pessoa vai sacando de pouquinho, entendeu, Arthur? Vai sacando de pouquinho, a gente vê por aí, vai sacando de pouquinho. É 100 mil, vai sacando de pouquinho, né? Um mês, daqui a 2 meses, mais um pouquinho, que é para despesas mensais, né? Você tem despesas mensais, ok? Certo? No caso não, eu estou dando esses conselhos, não. Eu estou dizendo que eu vejo por aí, viu, cara? Eu vejo por aí. No caso dos imóveis, por exemplo, do inventário e do arrolamento sumário no cartório, o que é que a gente vê por aí? Por exemplo, sua casa vale, digamos que vale hipoteticamente aí 300 mil reais. Aí você diz, não, que isso, não, a sua avaliação está errada. Essa minha casa vale 50 mil, né? Por quê? Porque como nós vamos ter aí esse negócio, eu não estou dizendo, pessoal, eu estou dizendo o que é que eu ouço por aí. Como nós vamos ter aqui esse danado aqui desse, desse imposto aqui por declaração, esse lançamento por declaração, quando chega lá na Fazenda Estadual, ou na Procuradoria Federal, ou estadual, Procuradoria do Estado, a declaração que você está declarando do patrimônio não é de 300 mil, é de 50 mil, tá? E aí pode ser que passe, e aí o imposto seja menor. Vocês estão me entendendo? Então, vocês estão me entendendo, pessoal? Então pode ser que seja menor. Quando é que pode não dar certo isso aí? Eu ouvi, pessoal, como eu disse, não estou dando esses conselhos, não. Estou dizendo o que é que eu ouço por aí, que isso é errado. Pessoal, isso é errado fazer. Não pode, viu? Não pode fazer isso, tá? E aí o seguinte, o que é que pode não dar certo? É se alguém questionar o valor do imóvel. Se algum dos herdeiros numa briga questionar o valor do imóvel, vai ser mandado avaliar.
ou a própria Fazenda Municipal, Estadual, Federal pode pedir uma avaliação do imóvel. Se ninguém pediu, show de bola, né? Não, eu sei, é porque eu estou gravando, senhor Carlos. Viu, doutor Carlos? Estou gravando, vou colocar lá. Isso não pode, certo? Pessoal, é o seguinte, deixa eu dizer. Nós iríamos passar para discutir agora é o seguinte. Mas a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Nós analisamos aqui hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e discutimos o lançamento. E aí nós temos, então, o crédito tributário, discutimos o crédito tributário, entre o lançamento e o crédito tributário definitivo, certo? Até a inscrição na dívida ativa, pode acontecer um negóciozinho aqui. O que é que pode acontecer aqui? Pode ocorrer a suspensão do crédito tributário, pode ocorrer a exclusão do crédito tributário e pode ocorrer a extinção do crédito tributário. Isso tudo, como eu disse para vocês, poderá influenciar na cobrança, na obrigação do contribuinte pagar. Essas três situaçõezinhas. Só que como nós iríamos analisar agora a suspensão do crédito tributário, e não vai dar tempo, porque são vários elementos, né, e eu não leio só, vocês sabem disso, que eu não leio, porque a gente discute com casos práticos, e aqui vai envolver processos tributários, jurídico-tributários, então a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Entendeu? Então, na próxima aula, eu já tenho aqui o slidezinho, ou o slide não, o meu quadro branco. Meu quadro branco diz aqui que nós vamos para o 3, que é isso aqui, ó. Que é a suspensão do crédito tributário para a nossa próxima aula, suspensão do crédito tributário, que é este aqui. Que será na sexta-feira. Pessoal, então, né? Deixa eu ver aqui que eu não estou. Ai, meu Deus. Então, pessoal, era isto por hoje, tá? É um assunto que eu acho que é bem interessante, bem interessante. Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver aí também, claro, é vinculado aí à atividade de vocês, envolve uma questão processual tributário bem, bem bacana, certo? E continuaremos, então, aí na próxima sexta-feira. Só interrompendo aqui e voltando para cá. Ok, pessoal? Tranquilíssimo aí? Vocês entenderam? Deu para entender, né, pessoal? Conseguiram entender aí? Qualquer coisa vocês perguntem, na sexta a gente discute mais um pouquinho, né? Mas eu tentei aprofundar bastante aí as nossas discussões sobre crédito tributário, lançamento tributário. Olha que nós só discutimos isso, crédito tributário e lançamento tributário, com exemplos e com questões práticas. Beleza, pessoal? Tá bom por hoje? 21h42, tá bom? E aí vamos se falando. Ok, pessoal? Um abração, boa noite, fiquem com Deus, fiquem em casa e espero vê-los na sexta, só para a gente discutir um assunto bem bacana, pessoal. Eu gosto pra caramba disso, não vou mentir, né? É um assunto bem envolvente, envolve a contabilidade e o direito, pessoal. É muito bacana isso, muito bom. Né? Como a gente pode movimentar a máquina jurídico e tributária em prol dos nossos clientes. É isso aí. Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Abração. Até breve.